Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do infinito amor, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. E hoje a gente quer, de modo especial, falar sobre intimidade com Deus. As pessoas sempre perguntam, sempre querem saber o que se pode fazer para ter intimidade com Deus, o que é ter intimidade com Deus, quem é e quem não é íntimo de Deus. Ao longo de todas as Sagradas Escrituras, a gente já percebe, digamos assim, a predileção de Deus por uns. Algumas pessoas, inclusive, questionam isso, dizendo que não, Deus ama a todos de igual modo, e quando se fala que Deus tem predileção por alguns, talvez isso signifique para algumas pessoas alguns problemas do ponto de vista conceitual, né? De que Deus não possa ter talvez uma relação especial com uns e não com outros, mas na verdade ter uma relação de intimidade com Deus depende, na verdade, muito mais de nós do que de Deus, porque Deus quer sim ter uma relação de amor, uma relação de intimidade com cada um de nós, né? O convite à santidade, ele é para todos, assim diz as Sagradas Escrituras, né? Que nos diz que o Senhor nos fala, sede santos, porque eu, Javé, o Deus de você, sou santo. E tantos concílios da igreja foi confirmado, e tantos santos na história da igreja confirmaram e nos disseram que a santidade é um convite para mim, é um convite para você, e não há ninguém mais íntimo do que Deus, não há ninguém com mais intimidade com Deus do que os seus santos. Mas esse é o convite de Deus para mim, para você, para cada um de nós. É um convite de intimidade, para que apesar das nossas dificuldades e dentro da nossa realidade, nós possamos viver de acordo com a vontade do Senhor. E aí, a gente precisa conversar algumas coisas para a gente poder desfazer, né, algumas confusões que às vezes a gente faz nesse sentido. E antes de mais nada, eu peço a você que envie então este conteúdo do nosso canal, para os seus amigos. Você, se não se inscreveu ainda, tem muita gente que acompanha o canal, mas espera eu enviar o vídeo, a gente enviar o vídeo pela lista de transmissão, ou espera ver a arte. Se inscreva no canal, ativa o sininho, e aí esse conteúdo já vai chegar para você automaticamente, tão logo a gente poste no canal, e nos ajude então a evangelizar, a chegar a mais pessoas através das redes sociais, né? Mande nos seus grupos de WhatsApp, nos ajude a evangelizar, porque nós só temos a ajuda bondosa de vocês para divulgar esse trabalho, esse conteúdo. Pois bem, quando fala-se, né, de intimidade com Deus, as pessoas sempre pensam, né, sempre se referem à intimidade como, na verdade, uma pessoa que é capaz de feitos grandiosos, que necessariamente aquela pessoa precisa ser uma pessoa, precisa ser um profeta no sentido de predizer aquilo que vai acontecer, ou uma pessoa com grandes dons espirituais, ou uma pessoa com dons de cura, de libertação. Mas, na verdade, existem pessoas extremamente íntimas de Deus que não vão apresentar nenhum desses feitos extraordinários. Essa visão, muitas vezes, acaba sendo um pouco infantil, de achar que Deus quer, que Deus precisa utilizar todos de modo extraordinário, ou aqueles com os quais ele vai ter uma relação especial, digamos assim, sejam necessariamente pessoas com grandes dons espirituais. Não se trata disso. Não é assim que nós devemos ver isso, né? Mas a gente vai desenvolvendo, então, isso ao longo da palavra. Eu não vou ler porque ela é bastante grande. Eu queria que você lesse aí na sua casa primeiro Reis, né? 19, do versículo 1 até o versículo 18. Eu não vou ler porque a palavra é um pouco grande, mas você pode ler então aí na sua casa. Pois bem, a primeira questão que a gente precisa tirar da nossa, como eu falava, Deus tem predileção por alguns, mas como eu falava, isso depende muito mais do nosso sim a Deus, que chama a cada um de nós,
né? Muito mais o nosso sim do que da parte de Deus necessariamente. Mas pensem bem, Deus que é um Deus que age por intermédio de consciências individuais e não através de uma coletividade. Ora, o nosso Deus é um Deus de liberdade. E se Deus, para agir num determinado meio, precisasse de muitas pessoas, ele ficaria sem agir, porque as pessoas são livres. E na história da salvação nós percebemos que as pessoas que querem a causa de Deus, que vestem a camisa, digamos assim, as pessoas que querem a Deus e não ao mundo, são poucas. A maioria das pessoas quer o mundo, porque as coisas do mundo são mais atrativas, são mais palhafatosas, são mais sensíveis, né, do ponto de vista da carne. As coisas do Espírito, elas são finas, elas são simples, né, elas são sutis, e Deus é muito sutil, como a gente pode perceber através dessa palavra. Então Deus sim, Ele escolhe uns para falar através destes, de uma maneira muitas vezes especial, através de dons extraordinários, mas nem sempre através de dons extraordinários. Deus escolhe alguns com uma determinada função, com um determinado plano de Deus para essas pessoas. E nós podemos perceber que Elias, né, eu costumo dizer que Elias é o meu, dos profetas do Antigo Testamento, ele é o que eu mais gosto. Elias era um homem extremamente corajoso, Elias era um homem extremamente forte, extremamente temente a Deus, com muita intimidade com Deus, que sempre buscava ouvir aquilo que o Senhor tinha a dizer a ele. E acontece que nesse episódio, então, Elias, acontece a questão dos assassinatos, né, de vários dos profetas, e então Elias por causa disso, né, por ter feito isso, Elias então é ameaçado por Jezabel. E com medo daquilo que poderia vir, das dificuldades que poderiam vir, até o medo de ser assassinado, Elias então foge e vai descansar então ali à sombra de um junípero, né, à sombra de uma árvore. E nós percebemos aí então, e Elias vai sempre buscando e querendo então ouvir e saber, né, aquilo que Deus tinha a lhe dizer. Acontece que Elias se sentiu pequeno, acontece que Elias teve medo, acontece que Elias se sentiu fraco. E não pensem vocês que por passar por dificuldades, por passar por problemas e sofrimentos, isso significa que você não tem então intimidade com Deus. Muitas vezes vendem para nós uma ideia de que se precisamos ser fortes o tempo todo, precisamos estar bem o tempo todo, porque se não demonstrarmos as nossas fragilidades, se não demonstramos as nossas fraquezas, se não demonstramos quem nós somos de verdade, isso significa necessariamente que nós somos fracos, que não somos temente a Deus. Mas um profeta do quilate de Elias, o profeta do tamanho de Elias, que foi capaz de feitos extraordinários e grandiosos, sentiu medo a ponto de esconder-se para que não fosse assassinado. Sim, ele sofreu, ele passou por dificuldades, mas ainda assim ele não abandonou a causa de Deus. Elias, então, a palavra diz, vocês vão ver que o anjo aparece então a Elias e manda que ele comesse, que ele comesse, que ele bebesse, para que ele pudesse se fortalecer para suportar então a caminhada. E essa é a vida daqueles que têm intimidade com o Senhor. É de sentir-se e saber-se pequenos. Os íntimos de Deus são aqueles que sabem, não porque eles contaram, mas sabem por ciência, que são dependentes de Deus, que dependem da misericórdia, da bondade, do alimento divino, da comida e da bebida que o Senhor lhes dá. E é assim a nossa vida, e é assim a nossa peregrinação, e é assim que vamos viver muitas vezes dependentes de Deus. Quando muitas vezes clamamos por uma graça, clamamos por um milagre, mas ao invés de desistir de voltar atrás, apesar das dificuldades, medos e sofrimentos, nós permanecemos na presença do Senhor, nós permanecemos firmes no caminho, apesar de todas as dificuldades que vêm, sabendo de que Deus, a seu modo e no seu tempo, vai nos nutrir com o seu pão, com a sua bebida, com o seu corpo, com o seu sangue. E nós vamos vivendo, então, de providência em providência, de graça em graça, de grão em grão, eu ousaria dizer, de migalha em migalha, para que, fortalecendo muitas vezes nesse pouco que Deus nos proporciona naquele momento, nós possamos, então, continuar a caminhada. O anjo dá de comer
a Elias, mas diz para ele: come, porque a caminhada vai ser longa. Fortaleça-se, porque a caminhada vai ser longa. E onde nós vamos buscar essa força, senão na Sagrada Comunhão, na Sagrada Eucaristia? E onde nós vamos buscar, senão a força, o perdão dos nossos pecados, senão na confissão? Senão na oração, na adoração, nessa busca por Deus, e que mais que muitas vezes caminhamos em um grande deserto, em grande aridez, nós permanecemos então caminhando, ainda que com medo, ainda que em dificuldades, em grande sofrimento, nós permanecemos então caminhando, lutando, andando em direção a este mesmo Senhor, buscando ouvir a sua voz, buscando ouvir então a sua vontade. Os íntimos de Deus são aqueles que rezam, aqueles que buscam a vida de oração, aqueles que buscam ouvir a voz de Deus, aqueles que buscam fazer a vontade do Senhor. Elias então vai para uma gruta, como nós muito bem sabemos. Então vem um terremoto, Elias sai da gruta, mas Deus não estava no terremoto. Vem então o fogo, mas Deus também não estava no fogo. Deus foi vir então através de uma brisa suave. E quantas vezes nós ficamos também nessa necessidade de ouvir a voz de Deus, mas nós rezamos, comungamos, confessamos, adoramos e aparentemente essa resposta não vem. Quantas vezes nós precisamos ir 1, 2, 3, 10, 20 idas até o Senhor, fazemos novenas, comungamos em intenção, mas parece que a graça então não acontece. Quantas vezes nós buscamos o Senhor naquilo que é espalhafatoso, naquilo que muitas vezes é grandioso, naquilo que chama a atenção. Quantas vezes muitas pessoas, por uma vontade de ouvir então a voz de Deus, vão em ambientes que não deveriam ir, em religiões que não deveriam ir, para tentar, digamos assim, ouvir a voz de Deus e acabam ouvindo a voz do mal naqueles locais. Quantas pessoas, muitas vezes desesperadas demais, ficam numa busca que até certo ponto pode ser saudável, mas muitas vezes não é, de pessoas que tenham dons espirituais para poder ver se Deus vai falar através daquela pessoa de maneira grandiosa, quando Deus muitas vezes fala na simplicidade. Deus fala muitas vezes na brisa suave. E para que nós possamos ouvir a voz de Deus, é necessário nós dizermos não à nossa sensorialidade. Aquilo que é do nosso corpo, pessoal, chama muito a nossa atenção. Aquilo que faz parte dos nossos sentidos, muitas vezes causa em nós um processo grande de agitação. E uma vida regada a prazeres não é a vida de uma pessoa que tem intimidade com o Senhor, porque os prazeres, principalmente aqueles que não são corretos, digamos assim, nos tiram da presença do Senhor. E mesmo uma vida com muitos prazeres, uma vida voltada muito à preguiça, uma vida voltada que não é voltada à busca espiritual, à busca por ouvir a voz de Deus, uma busca pela oração. E essa vida dessa maneira longe, aliás, essa vida assim nos afasta de Deus e nos atrapalha de ouvir a suavidade da sua voz. Uma pessoa no pecado, uma pessoa voltada para os pecados da sexualidade, nos prazeres, na bebida, nas drogas, no cigarro, sei lá. A pessoa voltada então para esses prazeres que passam, as pessoas também não conseguem ouvir o Senhor, logo não conseguem ter efetivamente intimidade com o Senhor quando estão muitas vezes voltadas, com a sua vida voltada para o prazer. Eu não digo de pessoas que porventura têm um vício, uma dificuldade, mas que lutam para se libertar desses vícios e essas dificuldades. Eu me refiro às pessoas que se entregaram, porque dificuldades todos nós temos e precisamos lutar contra elas todo o tempo. Mas me refiro àquelas pessoas que querem o prazer, querem uma vida hedonista, querem viver pelo prazer. Essas pessoas não terão intimidade com o Senhor, porque a ida até Deus a gente precisa subir para chegar então a essa gruta. É um morro, é uma colina. Precisa de esforço, de dedicação, de oração, de jejum, de penitência. Porque nós só percebemos a brisa suave quando os nossos sentidos já estão então recolhidos. Quando a nossa alma já está então disposta nas suas determinadas potências a sentir esse toque suave do Senhor. Uma vida voltada para a sensibilidade, uma vida voltada para os prazeres, é uma vida em que não
uma vida que não nos levará à presença, que não nos levará à intimidade com o Senhor. Então busquemos então modificar os nossos sentidos, busquemos então modificar, né, a nossa vista, a nossa escuta, o nosso tato, todos os nossos sentidos, colocando eles na presença do Senhor, colocando eles a serviço do Senhor, para que sejam usados por Deus e não usados pelo mal. Então, nos mortifiquemos, rezemos, busquemos sentir essa brisa suave, esse toque suave do Senhor que vem através da brisa e não através do fogo e não através do furacão. E é interessante que, chegando no fim dessa palavra, nós percebemos que o Senhor vai poupar, promete poupar a vida daqueles que não se renderam, não se dobraram diante de Baal, né? E todas as bocas que não o beijaram, né? Beijaram Baal, as pessoas que não se prostraram a outros deuses. E você vai me dizer, eu sou cristão, eu sou católico, mas muitas vezes nós servimos a outros deuses. Servimos ao poder, à riqueza, ao dinheiro, a uma vida de prazer, quando na verdade o nosso Rei, o nosso Mestre é nosso Senhor Jesus Cristo. Não busquemos então Deus na bagunça, na baderna, mas busquemos o Senhor então na simplicidade, na suavidade de uma brisa. Peçamos ao Senhor a graça de amá-lo verdadeiramente. E por mais que nós, muitas vezes cumpramos, você pode me dizer assim, Vinícius, eu faço tudo certinho, eu faço meus jejuns, eu faço as minhas orações, eu vou à missa, mas ainda eu não acredito que eu seja íntimo do Senhor. O íntimo de Deus é aquele que muito ama o Senhor. E amar ao Senhor, sim, é fazer todas essas práticas que nós dizemos aqui, né, que nós falamos aqui. Busquemos essas práticas, mas é necessário amar. Amar e amar. Quantas vezes nós vamos à missa por uma mera obrigação e não fazemos aquele processo de se preparar para receber o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo? Quantas vezes a confissão é apenas um protocolo que eu preciso fazer e eu não busco, então, a contrição verdadeira dos meus muitos e graves pecados? Quantas vezes nós rezamos demasiadamente distraídos, mas eu digo por falta de interesse mesmo. Não pela distração que nos é normal, mas muitas vezes por falta de interesse mesmo. Busquemos mostrar ao Senhor o amor que nós temos por Ele. E se nos sentimos pequenos, incapazes de amar a esse Deus que tanto nos ama, que é próprio de cada um de nós vamos enxergar a necessidade que nós temos de que esse próprio Deus nos ajude a amá-lo, porque somos pequenos demais e nem mesmo amá-lo sozinhos, sem a ajuda dele, nós podemos. Peçamos a Deus, Jesus, me dê a graça de amá-lo de verdade, e mostremos então a verdadeira devoção para que todas essas práticas de fé que nós apresentamos aqui, elas sejam feitas, mas feitas com muito amor. Com muito amor. Busquemos rezar o terço com muito amor, a comunhão com muito amor, ajudar o próximo com muito amor e sacralizar essa ajuda ao próximo, para que não seja simplesmente uma ajuda ao próximo, mas que seja uma ajuda ao próximo por amor a Jesus. Entregue ao Senhor, Senhor, essa obra de caridade eu vou fazer, mas eu vou fazer por amor a Ti. E quando formos injustiçados e maltratados, ao invés de uma revolta, ao invés de um questionamento referente ao Senhor, o que nós precisamos fazer, na verdade, é entregar tudo ao Sagrado Coração e Imaculado Coração de Maria, em reparação contra as muitas feridas que foram deflagradas contra os corações deles, de Jesus e de Maria. A injustiça, ninguém gosta de sofrer injustiça. A injustiça é algo muito triste, é algo muito difícil de lidar. Mas nós precisamos, por primeiro, nos lembrar que o mais injustiçado foi nosso Senhor Jesus Cristo, que sem pecado algum, sem mancha alguma, foi assassinado de maneira brutal, de maneira horripilante, de maneira terrível. Aquele que não merecia nenhum mal, mas só o bem, foi extremamente injustiçado por nossos pecados. Mas o nome dele foi exaltado por Deus Pai sobre todo nome, exaltado sobre todo nome e glorificado.
E não que nós vamos trabalhar para a nossa glória, mas nós precisamos usar das injustiças tantas que sofremos na nossa vida, unindo o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo, para que esse sofrimento seja redenção e graça. Unamos, então, o nosso sofrimento. Rezemos, então, entregando ao Senhor este sofrimento em reparação, porque são muitos os ultrajes contra o coração de Jesus e o coração de Maria. E nós temos, através das injustiças que passamos, a graça de consolar ao menos um pouquinho o coração de Jesus. Então, se é na sua família que você foi injustiçado, no seu trabalho, com algum de seus amigos, se te passaram a perna, se te roubaram um dinheiro, eu quero te dizer justamente isso. Entregue a Jesus no íntimo do seu coração, em reparação ao seu sagrado coração, em reparação ao imaculado coração de sua mãe. Porque tanto eu quanto você, muitas vezes, ferimos. E, infelizmente, provavelmente continuaremos ferindo este coração. Mas cabe a cada um de nós usarmos as dores e sofrimentos pelos quais passamos para consolar, ao menos um pouquinho, o coração do nosso Jesus, que é apaixonado por cada um de nós. Estes são os íntimos de Deus. Estes são porque são os obedientes e nas Sagradas Escrituras mais íntimo de Deus do que Nossa Senhora não houve, porque Jesus é o próprio Deus. É o próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós. Dentre as criaturas, porque Jesus é criador, dentre as criaturas, ninguém superou a mãe de Deus, que falou muito pouco, é verdade, mas que disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E os verdadeiros íntimos de Deus são aqueles que aceitam a realidade tal qual ela é. O mundo hoje nos ensina muito a revolução, nos ensina muito a revolta. Se a mulher não está satisfeita com o marido, ela precisa largar o marido. Se o marido está insatisfeito com a mulher, ele precisa abandonar a mulher e também os filhos. Que se alguém pisar no meu calo, eu piso no calo também. Que eu não levo o desaforo para casa, que eu não aceito, que eu não me submeto, que eu não... E essa revolta, na verdade, revela uma revolta interior que é muito maior, que é uma revolta contra o próprio Deus. Aceitar aquilo que vem do céu, seja o sol ou seja a chuva, o frio ou o calor, é parte do nosso itinerário espiritual. É parte do nosso caminho de salvação. Porque, gente, quem manda na realidade é o Senhor. Quem causa a realidade, ou ao menos permite que as coisas aconteçam, é o nosso Deus. O demônio só age na imaginação, Deus age na realidade. Então, se Deus permite, se algo te acontece, ou é Deus que quis, por algum objetivo superior, ou é algo que Deus permitiu, para que dali ele pudesse tirar algo melhor e maior. As nossas dores, os nossos sofrimentos são oportunidades de crescimento espiritual. Nós precisamos então nos questionar: Senhor, o que o Senhor está querendo me dizer com isso que eu estou passando? É simplesmente sofrimento para eu te entregar, ou é uma mensagem? Você está querendo me ensinar alguma coisa e eu não estou entendendo? Eu muitas vezes, quando passo por problemas, sempre me refiro, falo com o Senhor: Senhor, o que você está querendo me dizer com isso? Por que eu estou passando por isso? Me ensina, eu quero aprender. Não no sentido de me revoltar, no sentido de questionar aquilo que está acontecendo, mas querendo entender qual é a mensagem que Deus, o que Deus está querendo me ensinar com aquele sofrimento. E vamos aceitando então, com resignação, tudo aquilo que acontece conosco, apesar das dificuldades e dos sofrimentos. E isso não significa que não precisemos também, muitas vezes, desabafar com o outro sobre aquilo que passamos. Não significa que devemos demonstrar que estamos sempre fortes, quando muitas vezes nós não estamos. Porque Elias também não estava sempre forte. Porque Elias também precisou ser nutrido com o pão dos anjos. Mas nós precisamos buscar na oração, nos sacramentos da igreja, esse consolo, na direção espiritual, essa graça, essa força para continuarmos o caminho que o Senhor quer para cada um de nós. Então veja então a diferença. Não é a questão de mentir, de dizer que estamos bem quando na verdade não estamos. O que é muito diferente de se tornar uma pessoa negativa, uma pessoa reclamona, que só sabe reclamar e que só sabe falar, e falar, e falar, e falar. Mas devemos, de modo diferente, buscar ser fortalecidos e admitir ao Senhor: me ajuda. Eu vim até aqui, eu não aguento mais. Me dê suporte necessário.
me dê o pão que eu preciso, a bebida que eu preciso, a graça para suportar isso. E é nesse Deus que nós vamos buscar, porque por vez por outra a vida vai nos jogar no chão, vai nos pregar peças. E nós entraremos sim em dificuldades e talvez até em questionamentos, mas o Senhor será a nossa força, o Senhor será a nossa luz, porque nós não vamos desistir. Ainda que o Senhor aparentemente não nos fale, ainda que vivamos tempos de secura espiritual, ainda que aparentemente nos sintamos desprezados por todos, o Senhor está conosco. O Senhor é a nossa guia. E é através disso que nós vamos mostrar essa verdadeira intimidade com o Senhor, porque passando por esses momentos de dificuldade, na presença do Senhor sem voltar atrás, é que muitas vezes outros vão se converter, ao olhar para a nossa vida e falar, gente, como ele aguentou isso? Há uma força por detrás dele, há uma força por detrás dela. O Senhor esteve, o Senhor está. E mais à frente, vermos então a vitória e a graça que Deus derrama sobre nós. É a fonte, é o testemunho que nós proclamaremos então com o salmista. As maravilhas que o Senhor fez e faz por cada um de nós. Muitas vezes precisamos proclamar com Jó. Tudo Deus tinha, tudo Deus me tirou, louvado seja o nome do Senhor. Mas outras tantas vezes vamos dizer, a mão direita do Senhor me libertou, a mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas ao contrário, viverei para cantar as grandes obras do Senhor. Que este seja o salmo da sua vida, que esta seja a sua decisão, que esta seja a nossa música, a nossa canção. Apesar das dores, dificuldades e sofrimentos, nós vamos cantar e nós venceremos, parcialmente na terra, completamente no céu. Passaremos por tempos de penúrias e dificuldades como Jó, mas com o salmista nós vamos dizer, nós vamos proclamar essa vontade, nós vamos proclamar essa verdade. A mão direita do Senhor me libertou, a mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas ao contrário, viverei para contar as grandes obras do Senhor. Esses são os íntimos de Deus, que se entendem pecadores e fracos, mas que buscam a presença e a graça de Deus. Que não buscam, estão na presença do Senhor atrás de dons espirituais, mas querem com verdade fazer a vontade de Deus e ter uma vida condizente com a palavra. Os íntimos do Senhor são aqueles que buscam a oração, buscam fazer o bem e que, acima de tudo, demonstram, através de obras, de atitudes, através do coração, muito amor. Somos todos muito pecadores, mas é justamente demonstrando e amando a Deus que nós seremos perdoados, que nós seremos santificados. A nossa vida por si só ela já é um pecado. Nós precisamos pedir ao Senhor misericórdia durante todo o dia, porque nós pecamos o tempo inteiro. Demonstremos muito amor ao Senhor, para que nós possamos nos santificar e possamos ter essa certeza no coração de que, apesar das dificuldades e sofrimentos, apesar de que muitas vezes a nossa visão está turva e não estamos entendendo nada, nós vivemos na presença do Senhor. E a ponto das outras pessoas perceberem, essa moça, esse rapaz, eles são íntimos de Deus. Que intimidade! Não porque fazem curas, milagres ou prodígios, mas porque buscam humildemente fazer a vontade de Deus. E não são dotados de um sentimento, um espírito revolucionário, mas de resignação, de obediência, de amor. Quem ama, obedece. Quem ama, sobretudo, obedece a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.